Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Deus não vai começar a falar agora não. Já está falando desde o início do culto. Nós só vamos dar continuidade daquilo que Deus tem para fazer aqui nessa noite. Quantos acharam João capítulo 8? Diga amém. Eu vou ler um versículo, a igreja leu outro. Quem achou, diga assim: eu sou uma tocha acesa. Quem não achou, diga: Jesus me acende. Amém? Vamos ler. É bem assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, a igreja. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas Jesus, com o dedo. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o que primeiro atire pedra contra ela, a igreja. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, a igreja. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Repita assim comigo: a manifestação da graça de Deus. Mais uma vez, a manifestação da graça. Terceira e última vez, a manifestação da graça. Podeis sentar em nome de Jesus? Veja que a palavra de Deus vem dizendo: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quem eram os escribas? Escribas, segundo a Bíblia, eram os intérpretes da lei. Eram aqueles que traduziam a lei de Moisés. Portanto, os escribas conheciam a lei no seu original. No hebraico foi ela escrita. Eles traduziam a lei para o aramaico, para o grego e para outras línguas. Eles eram os tradutores da lei de Moisés. Mas veja que os escribas, segundo a Bíblia, segundo a história que a Bíblia relata, a Bíblia vem dizendo que eles traduziam a lei para o seu bel prazer. Melhor dizendo, para as suas comodidades. Veja que a Bíblia também vem falando e os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos à Torá que no século II formaram esta religião, formaram este grupo chamados fariseus. Diziam eles, este grupo de judeus, que através de fundar o farisaísmo, eles estariam então trazendo uma restauração no meio do povo de Israel. Eles, os fariseus, eram responsáveis pela lei transmitida ao povo, a lei oral,
e a lei escrita. Veja então que o nome fariseu significa separado. O nome fariseu significa santo, santificado, aquele que se dedica para Deus. Isto na teoria. Isto, vou repetir, na teoria. Por quê? Porque na prática, farisaísmo e os fariseus em nada tinham com respeito à santidade. Foram eles as maiores pedras de empecilho do ministério de Jesus. Foram eles os maiores perseguidores do ministério de Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, agora pregando para os fariseus, Jesus os chama de sepulcro caiado. Jesus diz assim: vocês por fora são belos, são como sepulcros caiados, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Veja o que Jesus, ele vai dizer para a igreja. Jesus diz para a igreja assim: se a vossa justiça, pastor Leonardo, se a vossa justiça, evangelista Alexandre, se a vossa justiça, igreja minha na face da terra, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus, eles eram injustos. O fariseu pregava e não vivia o que pregava. Veja que hoje, meu irmão, você chamar alguém de fariseu é uma ofensa. Hoje se chama de fariseu aquele que está dentro da igreja trazendo trabalho. Hoje se chama de fariseu aquele que está dentro da igreja tentando derrubar alguém, impedir a fé de alguém, atrapalhar o crescimento da igreja do Senhor. Hoje você chamar alguém de fariseu, essa pessoa vai se ofender na hora, porque chamar hoje alguém de fariseu é a mesma coisa de estar chamando esta pessoa de traidor da obra de Deus. Agora preste atenção: se alguém gostaria na época de aprender alguma coisa com os fariseus, deveria de aprender com respeito à injustiça, porque fariseus conheciam tudo a respeito de injustiça. Eram eles os responsáveis de devorar as casas das viúvas. Eram eles os responsáveis de impedir as pessoas de entrar no reino de Deus. Aleluia. Pastor, e hoje tem fariseu? Tá cheio assim de fariseu por aí que quer impedir de você de caminhar. Tá cheio de fariseu por aí que está preocupado, aleluia, se você está vindo para a igreja ou não. Está preocupado com o que você está fazendo ou deixa de fazer. Está preocupado com quantas pessoas tem no culto, mas não está preocupado com quantas pessoas estão perdidas lá fora. Oh, aleluia. Presta atenção. Jesus venceu os fariseus, e hoje aqui nesta noite Jesus manda lhe dizer que não vai ter fariseu que vai impedir a tua vitória. Não vai ter fariseu que vai impedir a libertação da tua família. Não vai ter fariseu que vai impedir a porta de se abrir para você aqui nesta noite. Só quem crê que Jesus vai te dar vitória contra os fariseus, levanta a mão para o céu para glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aqui começa a injustiça. Ninguém comete adultério sozinho. Alguém, para cometer adultério, precisa de um sexo oposto. Hoje Satanás está invertendo as coisas. Até com sexo igual se pratica adultério. Mas veja que adultério é sempre praticado, aleluia, por duas pessoas. Pegaram a mulher em adultério. Aí diz a Bíblia que liberaram o homem e trouxeram apenas a mulher. Sabe por quê? Porque nesta época
aqui, a mulher não tinha direito, a mulher não podia falar, a mulher não tinha direito de se defender. Pegaram a mulher, soltaram o adúltero. Isto é chamado bem justiça. Foi por isso que Davi falou: Senhor, eu pequei, mas se eu tiver que cair na mão de alguém, Senhor, que eu não caia na mão do homem, mas que eu caia nas tuas mãos. Ei, presta atenção, meu irmão, a justiça do homem é cega, a justiça do homem é falha, a justiça do homem é mentirosa, a justiça do homem é hipócrita, a justiça do homem, aleluia, não ajuda ninguém. Mas hoje aqui nessa noite, Jesus está dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que eu vou te defender e vou fazer justiça por você. Só quem crê que Deus vai fazer justiça por você, levanta a mão para adorar esse Deus. Deixa eu ver quem acredita na justiça de Deus. Quer confiar na justiça de alguém? Confie na justiça de Deus. Não dependa da justiça do juiz, o juiz é falho. Não dependa da justiça do advogado, o advogado é falho. Não dependa da justiça do pastor, o pastor é falho. Não dependa da justiça da igreja, a igreja é falha. Dependa apenas da justiça de Deus. Quem que acredita na justiça de Deus, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. Repita comigo: e pondo-a no meio. Mais uma vez: e pondo-a no meio. Colocaram a mulher no meio. Presta atenção, meio é posição de destaque. Repita comigo: meio é posição de destaque. Presta atenção, quando se realiza um evento de grande porte, o evento está sendo realizado no meio. Quem está no meio está em posição de destaque. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém colocou aqui esta mulher no meio para a vitória dela. Ninguém colocou aqui esta mulher no meio para o sucesso dela. Ninguém colocou aqui esta mulher no meio para o crescimento dela. E para que colocaram ela no meio, pastor? Colocaram para se destacar, mas colocaram ela para se destacar em vergonha, em fracasso, em derrota. Pastor, não entendi, eu vou lhe explicar. Eu já lhe falei que estar no meio é estar em posição de destaque. E aí, pastor? E aí que Deus vai usar as mãos daqueles que querem ver a tua derrota. Deus vai usar as mãos daqueles que querem ver o teu fracasso para te colocarem no meio. E aí, pastor? E aí que quando você chegar no meio, Deus tem uma surpresa para os teus inimigos. Te colocaram no meio para ver a tua derrota. Jesus vai mudar o papel. Jesus vai mostrar para eles que tem vitória para você. Te colocaram no meio para ver o teu fracasso. Jesus vai mudar a história. No meio ele vai te exaltar. Jesus, aleluia, manda lhe dizer que te colocaram no meio para ver a tua vergonha. Mas quando você chegar no meio, Jesus vai te dar dupla honra. Só quem crê, não se preocupa não, meu irmão. Jesus vai usar eles que estão falando de você. É eles que estão armando a cilada para você. Jesus vai usar a mão deles para te dar vitória. Só quem crê, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha não sabiam que estavam fazendo um favor para eles, para o milagre acontecer. Jesus está dizendo, aleluia, que eles estão fazendo um favor para você. Jesus tem vitória para você. Só quem crê, levanta a mão e adora.
Glorifica esse Deus. É pondo-a no meio. Repita comigo, é pondo-a no meio. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 5: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Disseram para Jesus: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O que eles não sabiam, mas a igreja sabe aqui nesta noite, é que eles estavam diante daquele que estava substituindo aquela mulher. Eu não entendi, pastor. Jesus te substituiu no Calvário. Quem deveria morrer não era ele, mas seria eu e você. Aleluia. Jesus agora substitui aquela mulher. Eu não estou entendendo, pastor. Eu vou lhe explicar. Jesus vai comprar a tua guerra aqui dessa noite. Jesus vai comprar a tua briga aqui dessa noite. A pedra que lançaram contra você não será contra você, é contra ele. A calúnia que armaram contra você não é contra você, é contra ele. Foi por isso que ele disse para Paulo: Saulo, por que me persegue? E ele disse: Senhor, quando eu te perseguia. E o Senhor disse: quando você persegue a minha igreja, a mim você me persegue. Jesus manda lhe dizer que ele vai te substituir aqui nessa noite para te dar vitória. Ele vai comprar o teu lugar dessa batalha. Só quem crê, levanta a mão para o céu, abre a boca e glorifica esse Deus. Quem veio aqui para adorar, deixa eu ver quem veio para adorar ele. Aleluia. Ele estava substituindo aquela mulher. Aleluia. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Aleluia. Diga assim: eles vão tentar, mas não vão conseguir. Diga para quem está do teu lado: eles vão tentar, mas não vão conseguir. Diziam isto tentando o mestre para ter do que o acusar. Aí a Bíblia diz, evangelista Alexandre, que Jesus naquele momento, Jesus desce e começa a escrever na terra. Jesus desce. Eles estão falando. Aí Jesus desce e começa a escrever. Por que Jesus estava escrevendo embaixo, pastor? Porque a tua história vai começar de baixo. E depois ele vai pegar a tua história de baixo e vai colocar lá em cima. Só quem crê que ele vai transportar a tua história de baixo e colocar lá em cima. Jesus escrevia com o dedo. Repita comigo: com o dedo. Diga para quem está do teu lado: Jesus escrevia com o dedo. Com o dedo ele estava escrevendo. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui nesta noite. Para dar vitória para você dentro da tua casa, Jesus não vai precisar usar uma mão. Para repreender o câncer aqui nesta noite, Jesus não vai precisar usar um braço. Para abrir a porta de trabalho para você aqui nessa noite, Jesus não vai precisar usar uma mão. E o que ele vai usar, pastor? Jesus só precisa usar um dedo para te dar vitória aqui nessa noite. E descendo do chão ele escrevia com o dedo. Eu não entendi, pastor. Para te libertar ele só precisa usar o dedo. Ei, você não precisa de empresário. Você não precisa de político. Você não precisa de fechar com A e com B. Você só precisa do dedo dele para
sair daqui hoje de posse da tua vitória. Só quem precisa do dedo dele, levanta a mão para o céu, abre a boca